Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu venho trazer um projeto para vocês que a gente vai usar o ESP8266 como um servidor web. A gente vai pegar dados de temperatura e umidade usando o sensor DHT11 e nós vamos receber esses dados, monitorar esses dados através de uma interface gráfica feita em Python. Para a gente acessar os dados do servidor web, nós vamos usar o protocolo HTTP e eu vou deixar disponível para vocês tanto o projeto, tanto o código do ESP8266 como o código em Python também. E a interface gráfica feita no Qt Designer. Beleza? Eu vou explicar como é que funciona esse projeto mais em detalhes e mostrar os códigos para vocês. Esse aqui são os componentes que a gente tem nesse projeto. Nós temos o ESP8266 com o sensor de umidade e temperatura DHT11. Eles estão conectados à minha rede Wi-Fi aqui de casa e o código em Python está rodando no meu computador, que também está conectado à rede Wi-Fi. Então, o nosso ESP8266 ele está configurado como um web server, um servidor. Então, para a gente conseguir pegar os dados que o ESP está lendo, pegar os dados desse servidor, a gente precisa usar um protocolo de rede, o protocolo HTTP. Como que funciona? O código em Python ele vai mandar uma requisição HTTP do tipo GET para o servidor e o servidor vai responder para o nosso código aqui. Ele vai enviar uma página HTML, vai enviar um arquivo de texto contendo os dados de temperatura e umidade. Aí no código em Python a gente vai pegar esses dados que foram mandados em um único arquivo ali de texto, ele está mandado junto. A gente vai recuperar isso como uma string, dividir os dados, vou mostrar no código como que isso aí foi feito, e atualizar o valor na interface gráfica a cada 2 segundos. Eu vou explicar o código aqui para vocês, lembrando que eles vão estar disponíveis no meu GitHub, é só olhar aí na descrição do vídeo. Essas 4 bibliotecas aqui, elas são comuns quando você configura o ESP8266 na interface aqui do Arduino, no Arduino IDE. Então é só você procurar aí como programar o ESP8266 na IDE do Arduino, que você vai baixar uma biblioteca lá do ESP que ele já contém essas 4. E essa biblioteca aqui do DHT11, do sensor, eu vou mostrar como que você baixa ela. Você entra aqui em Sketch, incluir biblioteca, gerenciar bibliotecas. Espera atualizar a lista aqui. E então você procura por DHT11. Que é o sensor que a gente está utilizando. A biblioteca que eu instalei é essa aqui, ó, DHT11 Sensor Library, feito por esse cara aqui, BD Tokyo, na versão 1.17.0, essa aqui que eu instalei, certo? Então eu vou explicar o código para vocês. Aqui é onde você vai colocar o nome da sua rede Wi-Fi e a senha para o ESP poder conectar nela. Aqui é criado o web server na porta 80 tá, do servidor, que é comum para você trabalhar com as requisições HTTP. Essa função aqui, handle root, ela que é responsável ela que é chamada quando você acessa a rota raiz lá do servidor, que é só o IP. Depois eu vou mostrar como é que isso aqui funciona. E então aqui dentro, quando ele é chamado, nessa rota aqui, que é a rota raiz, eu salvo o valor de umidade e temperatura usando essa função aqui, DHT-get humidity e DHT-get temperature. E aqui eu converti o valor para string para a gente enviar. Quando essa rota aqui for acessada, ele vai responder como o código HTTP 200, que significa OK, que deu tudo certo. Ele vai responder com um texto
E eu mando o valor de umidade e temperatura com essa string no meio. Eu coloquei um E no meio. Por que que eu fiz isso? Porque lá no código em Python a gente vai receber isso aqui. Por exemplo, vou comentar aqui e explicar. Supor que a umidade esteja em 70%, 70.0. Aí vai ter esse E no meio que ele vai mandar e a temperatura, por exemplo, de 23 graus. Ele vai mandar isso aqui em um valor de texto puro. Então lá no código em Python eu vou pegar e vou dividir essa string na onde tiver a letra E. Então eu vou dividir aqui no meio e salvar esse valor numa variável e esse aqui em outra. Eu vou mostrar depois como é que eu fiz isso lá no Python. Essa função aqui, handle not found, é quando você tenta acessar uma rota lá no servidor que não existe. Ele vai responder que o arquivo não foi encontrado. Aqui no setup são as configurações do sensor e para iniciar o servidor também. Então o sensor está conectado no pino 14 do ESP. Lembrando que esse sensor DHT11 ele tem 3 pinos. O primeiro pino ele é de alimentação, que você vai ligar no 3V3 do ESP. O segundo pino é o pino de dados, que você vai ligar lá no pino 14. Lembrando que a GPI IO14, lá na placa, o número dela, se você olhar a parte de cima, ela é o pino D5, está escrito D5. E o segundo pino, o pino da direita, ele é o GND. Depois eu deixo lá no GitHub explicado a pinagem lá que eu usei certinho. Então aqui eu inicio a serial e aqui eu faço as configurações para iniciar o servidor. Essa aqui, ó, que é aquela função que eu expliquei para vocês, handle root, pode ver que ela está na rota raiz, ó, só tem uma barra aqui. Não tem nada escrito depois da barra. Eu poderia acessar o IP, acessar o servidor e passar uma rota, por exemplo. Eu quero o valor de temperatura. Aí eu teria que criar outra função ali, aqui a handle root, ela chama a rota raiz ali. Mas você poderia criar outras rotas e implementar mais esse projeto. Aqui o servidor ele é iniciado. Aqui no loop ele fica chamando esse handle client para detectar quando foi feita a requisição. Eu coloquei aqui um delay de 1,5 segundos e ele fica mostrando na serial qual que é o valor de umidade e temperatura. Ah, e aqui também que eu esqueci de dizer, no começo do código ele mostra qual que é o IP que o ESP está conectado aí na sua rede local. Você precisa desse IP para poder receber os valores, conseguir acessar o servidor. Depois que isso aqui tiver, você colou esse código aqui, você precisa configurar, aí você vai em ferramentas e você vai colocar a placa aqui, ó, Node MCU 0.9, que é o ESP12. Você vai conectar ele aí na porta USB do seu computador e coloca essas configurações aqui. Feito isso, você vai gravar o código e daí você pode abrir um monitor serial e ver os dados que o sensor está lendo. E para você pegar o IP, ele é a primeira coisa que aparece lá no código. Então, com o serial aberto, você vai clicar, vai apertar o botão na placa, o pino de reset, o botão que está escrito RST. Eu vou apertar aqui. Apertei nele, ó, ele resetou o ESP, ele apareceu conectado aqui na minha rede, que é esse nome aqui, e ele apareceu o IP, ó, 192.168.0.104. Na sua casa aí vai ser outro valor, obviamente. Então, com esse valor de IP, se eu for aqui no meu navegador, ó, e colocar 192.168.0.104, ele vai pegar ali, ó, o último valor do momento que eu
mandei a requisição, porque o navegador de internet ele também trabalha com requisições HTTP. É assim que a internet funciona. Então, sempre que eu atualizo aqui, ele envia uma requisição lá para o servidor e pega o valor aqui, ó, de umidade e temperatura. Agora, vamos lá para o código em Python, né, para eu explicar como é que isso está funcionando lá. Essa aqui, antes de mais nada, aqui no Qt Designer, essa aqui é a tela que eu fiz. O código vai estar lá, vai estar disponível para vocês. E deixa eu abrir aqui o código em Python para finalizar. Então aqui no código em Python eu tenho esse arquivo aqui, o arquivo principal. Essa tela underline monitor.i é a interface gráfica ali, que eu acabei de mostrar para vocês ali do Qt Designer. É esse arquivo aqui, ó, tela monitor.i. E esses dois arquivos aqui é de temperatura e umidade, que eu baixei lá no site do Free Icons. Então, beleza. O nosso código aqui, ele é simples. Essas aqui são as bibliotecas que eu usei, ó. A biblioteca do PyQt. Esse módulo aqui, requests, para fazer a requisição HTTP. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz, acho que o nome do vídeo eu vou deixar aí na descrição também, que é como enviar requisições HTTP com Python. Lá eu mostro como instalar esse modo request. E eu explico melhor essas questões de requisições HTTP, o protocolo. Se você não sabe nada sobre isso, é bom você dar uma olhada no vídeo. Aqui tem a biblioteca Time, para eu enviar a cada 2 segundos, para eu fazer a requisição a cada 2 segundos. E a biblioteca para trabalhar com thread. Thread é um assunto muito importante saber no Python, é um assunto um pouco mais avançado. E eu quero trazer um vídeo aqui no canal explicando detalhadamente sobre threads. Mas eu vou explicar porque que eu usei ele aqui. Então a gente tem dois blocos de código aqui basicamente. Esse bloco, ele inicia, é ele que é responsável por aparecer a interface gráfica na tela. Eu inicio aqui a aplicação, eu carrego o arquivo .i, que é o arquivo da interface gráfica lá que eu fiz. Eu mostro a tela, eu abro a tela e o aplicativo ele fica sendo executado. Quando você abre a tela, se você tiver mais código aqui para baixo, ele não vai ser executado, porque ele chega aqui nesse AppExec, é como se tivesse um laço de repetição infinito aqui. Ele fica sendo executado a tela. Ele não passa mais nada para baixo. Por isso que eu tive que trabalhar com thread. Eu inicio a aplicação, nesse momento a tela não apareceu ainda. Ela vai aparecer aqui no show. Então, antes disso, eu inicio uma thread, que é outro processo que eu crio, e ele fica sendo executado em paralelo com o processo principal. Então, a tela aberta, ela significa que um processo está sendo executado. E eu abro outro processo usando a thread, que vai chamar essa função aqui, atualiza dados, que é a função que ó, ela fica dentro de um while, dentro do laço de repetição infinito aqui. Só que tem um processo, uma thread executando isso e uma thread executando essa parte aqui de baixo, que é para mostrar a tela. E o que faz aqui? Se atualiza dados. Como o nome já diz, né? Ele é responsável por fazer a requisição, pegar esses dados, separar os dados e mostrar na tela. Então eu dou um sleep aqui, um time sleep, para isso ser executado a cada 2 segundos. Aqui eu envio a requisição HTTP do tipo GET. E esse aqui é o IP do servidor que está lá no ESP, que foi o que eu acessei com vocês lá pelo navegador. Então aqui os dados são recebidos e eu transformo ele em texto, porque ele chega como uma página HTML. Usando essa função split, que é o que eu expliquei lá, que tem o... Lembra que eu recebo os dados e ele tem a letra E no meio. Então eu divido o valor aonde tem a letra E essa variável dados separados, ela passa a ser um vetor de 2 posições. Na posição 0, ele vai pegar o que está antes do E, e na posição 1 vai pegar o que está depois. Significa que na posição 0 eu tenho o valor de umidade
e na posição 1 eu tenho o valor de temperatura. Aqui eu fico printando os dados aqui embaixo. E essa função aqui, ó, eu uso a variável tela, que foi definida aqui, com a label 6. Label 6 deixa eu mostrar para vocês. Label 6 é essa aqui, ó, é onde vai aparecer o valor de temperatura. E label 7 é onde aparece a umidade. Então eu uso o método aqui setText para colocar o valor que eu quero naquela label. E eu uso a variável dados separados na posição 1, que é onde está a temperatura. E isso aqui que eu uso na frente é para eu pegar a string, só as primeiras 4 casas da string. É porque ele está mostrando o valor com 5, são 5 caracteres no total. Ele usa 2 casas depois da vírgula, eu só queria uma. Então por isso que eu estou usando esse de 0 a 4. Eu vou rodar o código aqui para vocês verem. Então tá lá, ó, ele carrega a tela e depois de 2 segundos começa a aparecer os dados de temperatura e umidade. Eu usei a thread, explicando aqui mais uma vez, para esse app exec, ele fica executando a tela, então ele fica parado aqui, não executa mais nada aqui para baixo. Por isso que eu tive que criar outro processo que fica executando esse while e atualiza o valor de temperatura na tela. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do projeto. E se tiverem sugestões para a gente incrementar esse projeto, fazer mais projetos desse tipo aqui, deixa aí nos comentários. Qualquer dúvida também, é só deixar aí que o que eu souber eu respondo. Então, beleza? Valeu, até o próximo vídeo e até mais.